Eu escrevi um livro, né? Eu escrevi 3 livros. Posso parecer idiota, mas eu tenho 3 livros. Também idiotas escrevem livros. É mais ou menos. Por quê? É mais ou menos creepypasta. Demorou, manda aí. O que acontece? Quem me contou essas histórias foi um marido de uma prima minha, que ele inclusive é militar na Itália e tal, uma super patente super alta. Sei. E ele contou umas histórias da infância dele, que ele morava num vilarejo lá em Verona. Olha, é bom, né? Quando a gente tem uns parentes gringos que já... Não é chique a história. Já, né? Não foi em Diadema, não. Aconteceu em Diadema, não, Verona. Aqui em Santos de manhã, não foi em Bosque Santana, e ele conta umas histórias de uma bruxa, né? Ele não usa nem a palavra bruxa, ele falou que eles chamavam de bruxa, mas era uma mulher lá que tinha na região, e essa mulher às vezes pedia favores, então era uma mulher que vivia meio que isolada, meio pra parte da floresta, assim, e ela pedia favores, eles não faziam. Ele me contou várias histórias, assim, bem impressionantes do que acontecia e tal, incluindo um tio dele que morreu porque bebeu veneno de rato e tal. No livro tem todo o contexto. Assim, ela pedia, e aí se a pessoa não desse... Isso. Aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Isso. Por exemplo, tem uma história que não tá no livro, que ele conta, que que uma época o pai dele não conseguia dormir. Inclusive o pai dele, ele voltou da guerra. Sabe aquelas meio girassóis da Rússia? Ele fez esse caminho e tal. Caramba. É um cara muito interessante, assim. E aí ele contava que tinha uma época que ele não estava conseguindo dormir direito e tal, que era um incômodo no travesseiro. Não tinha nada, né? Só foi pra guerra. Pois é, ele tinha um trauma fudido, né? E no livro eu trato sobre tudo isso, contextualizo maravilhosamente bem, assim, bem impressionante mesmo. Mas aproveitando aí, quem quiser, entre em contato comigo no Instagram. Se eu chegar a voltar aqui de novo, a gente faz aqui uma resenha do livro aqui do Humberto. Eu não ia ter maior medo de tirar. Discute o livro do Humberto. Mas porque o que eu quero é vender livro. Na verdade, isso aqui é tudo uma desculpa para vender meu livro, entendeu? Certo. O que acontece? Com quem será que ele aprendeu a vender livro? Fico pensando. Até então, nunca tinha ouvido ele falar que tinha livro, tão pouco que ele vendia esses livros. De repente... Enquanto estiver só lendo bumbum, tá tudo bem. Esse é meu lema. Cuidado. Mas olha o que acontece, Joyce. A pessoa... aí aconteceu essas coisas que lá no travesseiro realmente incomodava ele, e parece que estava sempre crescendo o travesseiro, porque era de pena de ganso e tal, e crescia. E um dia acharam... Cada vez tinha mais pena de ganso. Isso que era o bizarro. Que nem a história do padre que saía as coisas também do arame. E aí, o que acontece? Eles foram lá num padre da cidade e descobriram que tinha uma hoste embaixo do travesseiro e tal. Enfim, e aí, juntando com todas as outras histórias da bruxa, meio que fazia sentido com o que ela fazia lá e tal. E nesse caso morreu, né? O tio dele morreu lá porque tomou veneno de rato numa das situações de discussão com a bruxa lá e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia a gente só ouve as histórias da Inquisição, né? Dos absurdos da Inquisição, e a gente nunca sabe de uma história, e eu tô contando essa porque ele me contou, mas lógico também, ele tá contando depois de adulto, pensando o que ele viu quando criança. Sim. Então tem toda ali uma carga emocional em cima. Mas tem alguma história inexplicável de bruxa que fez maldade? Porque o que a gente ouve hoje em dia é só uma pessoa que, por exemplo, tinha... sei lá, capacidade de medicina, por exemplo, e aí o pessoal achava que era bruxa, ia lá e queimava na fogueira. Não é bem assim. Assim, tinham as pessoas... É porque, pensa bem, não tinha remédio antigamente. Então, algumas pessoas, eu acredito que isso também eram uns conhecimentos meio passados também, normalmente para as mulheres, porque é quem cuidava das crianças, né, do marido, uma coisa meio, né, da história e tal... E eu acho sim que tinham sim algumas mulheres que tinham o que seria hoje o pessoal chama de sensibilidade, mediunidade, alguma coisa assim. A pessoa ia tendo instinto, aquela coisa meio intuição. Mas que fazia maldade? Então, só que aí também existem as pessoas, é como eu falo, mexer com magia. Não existe, eu sou uma bruxa, porque tem a religião das bruxas, mas eu sou uma bruxa boa. Ou então, tinha época, né? Magia branca, magia das trevas. Tipo, não tem isso. Você mexe com magia, você vai aprender os dois. E aí você vai decidir como você vai usar. Só que eu acredito que existe um momento... É aquilo, o abismo. Se você olhar para o abismo, ele olha de volta. Eu acho que a magia, ela deve dar na pessoa... Quando a pessoa começa a desenvolver isso, ela começa a criar um ego. Claro que não são todas as pessoas, mas eu acho que chega nesse tipo de bruxa, ou bruxo, deve ter também, homem, que ele começa aos poucos.
Só que tem uma hora que ele avança demais e ele não consegue retornar. Então, dali, ele só se afunda mais. Se afunda mais. E a maldade, ela também é meio contagiosa. Você quer passar aquilo ali para outras pessoas, você começa a se sentir mesmo poderoso. Inclusive, existe pessoas que ameaçam outras pessoas com esse lance. Se você falar na polícia que eu te fiz isso, eu vou fazer um trabalho para você, ou eu vou fazer uma magia para você, e isso vai acontecer. É a mesma coisa que essa bruxa fazia. De pedir alguma coisa, a pessoa não dá, e como castigo, ela provavelmente falava aquilo para a pessoa, e a pessoa ficava com aquilo em mente. A gente tem essa opção, ou simplesmente acontecia alguma coisa ruim e atribuíam àquela mulher. A questão é, uma pessoa pode fazer mal para outra? Claro que pode. Aí diz assim, mas se a pessoa estiver protegida, aí tem coisa de fecha corpo, fecha não sei o quê. Mas a real é que pode acontecer. Dependendo do grau que essa pessoa já tá dentro de uma magia específica, o quanto ela já tá. Tem pessoas que seguem religiões, por exemplo, que você tem ali com você várias entidades que não são entidades muito conhecidas, que em algumas religiões até são consideradas até como se fossem demônios, né? Para cristãos, por exemplo, seriam demônios, eles chamam de daimons, e aquelas pessoas usam, né? Então, assim, é uma troca de serviços e tal, e às vezes não é bom. Então, tem um determinado, né? Uma determinada denominação, o nome deles vão mudando de acordo com o poder deles, vamos colocar de uma forma mais simplificada, porque eu também não vou saber direito falar o nome deles, mas aquela pessoa, do jeito que ela chamou aquele que é bom, ela chamou outro também. Só que acontece que essas coisas são assim, depois que você chamou aquele que também não é tão bom, às vezes não é muito fácil dele ir embora. E ele fica com aquela pessoa. E eu acredito que quando esses bruxos, eles chegam nesse nível, eles criam... Médium tem muito isso, esse pessoal que se intitula, né, médium, porque nem todos são, às vezes ele só se auto-intitulou. Ele começa até fazendo coisa boa, mas depois ele vai criando aquela sensação de, né, eu sou quase um deus, e aí ele vê que ele é poderoso de alguma forma, e ele vai indo cada vez mais longe, aí ele perde a moralidade, ele começa a pular, ele acha que ele não precisa seguir regra ética, regra moral, então ele vai indo de acordo. Você vê, ela tá pedindo coisas para ela, se você não der, você é castigado. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Do mesmo jeito que as pessoas não pagavam, por exemplo, para as bruxas ou para fazerem coisas boas. Por exemplo, na Idade Média. Eles pagavam, era para morrer o fulano que queria. Era assim. Então, sim, isso podia acontecer. Então, aí você pergunta, tem pessoas que pode. Se tinha... Tudo que tinha naquela época pode ter agora. Se naquela época que as coisas eram tão mais difíceis, ainda assim acontecia, hoje em dia acontece. Então, eu já vi, por exemplo, um bom exemplo para você ver é quando você tá, por exemplo, aqui com uma pessoa próxima a você, a Vandinha. Tem pessoas que ela vira e ela fala. Isso aqui é o próprio mal encarnado e tal. Você acha que se ele estivesse vivo e se ele não fosse, por exemplo, Hitler, ele fosse o filho do Zé da esquina, ele ia ser o quê? Ele ia procurar alguma coisa ruim para ele fazer porque a maldade tá dentro dele. E esses bruxos, assim, eles aprendem mesmo de tudo. E eu acho que eles precisam também. Porque uma vez eu escutei, agora eu não lembro o nome do mago. Ele é um mago mesmo, mas ele é um mago muito estranho, assim. Mas ele tava falando o seguinte, o conceito era, se você não domina tudo, você não domina nada. E existe o conceito contrário, né? Quem domina tudo não domina nada. Pro mago, não. Você só é um mago se você dominar tudo. Então, você tem que dominar também a parte ruim. Então, uma pessoa que ela chega a esse grau de estudo, isso aí também é muito estudo e tal, ela pode fazer o mal também. Agora, antigamente, eu acho que tudo era mais simplificado, talvez por ser mais fácil. Eu acho que quando acontecia de, por exemplo, ter uma bruxa na família, aquilo já era passado para os mais novos desde pequenos. Já iam participando, Então, quando chegava a idade adulta, já estava nesse nível. Me dá chocolate, senão você vai comer chumbinho. Agora, também, às vezes, ela não era uma coisa específica. Às vezes, ela só mandava uma energia muito ruim que podia despertar uma vontade que ele já tinha. Às vezes, esse cara que, enfim, o tio dele que bebeu veneno de rato, tinha essa vontade
ela foi lá e deu a coragem. Às vezes pode ser.